Olá, muito boa noite. Está começando mais uma edição de O Eco Entrevista. Eu sou Elton Laude e hoje damos sequência à série de entrevistas com os candidatos da região, agora com os concorrentes ao cargo de vice-prefeito. E hoje temos uma entrevistada, Aline Mariana Ronck, candidata a vice-prefeito em Macatuba, que compõe a chapa do PSD ao lado do candidato Fabrício Gino Pereira. E lembrando que nosso objetivo é apresentar aos eleitores os candidatos que disputam as eleições nas 4 cidades da nossa área de cobertura, que além de Macatuba, que é o caso de hoje, inclui Lençóis Paulista, Areópolis e Boribi. E para garantir o mesmo espaço a todos os candidatos, limitaremos o tempo de entrevista a cerca de 20 minutos. Aline, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Elton. E boa noite também a todos que estão nos assistindo ou, de alguma maneira, estão acompanhando a nossa entrevista. Quero, desde já, agradecer a oportunidade e ressaltar aqui a importância, né, do jornalismo comprometido, que se mantém inerte e que abre o espaço para que possamos nos apresentar e apresentar também aí os nossos planos de governo, enfim, um espaço muito importante para a democracia brasileira. Aline, é justamente com isso que eu gostaria de iniciar. Queria que você se apresentasse aí aos eleitores macatubenses que eventualmente ainda não te conheçam. Bom, meu nome é Aline, eu sou nascida e criada aqui na cidade de Macatuba, eu tenho 30 anos, eu tenho uma história comum, né? Eu sou filha de trabalhadores, então eu sempre estive assim em progressos na minha vida, né? Por etapas, a gente foi vencendo e conquistando algumas coisas. Os meus pais sempre tiveram empregos modestos, operacionais. Eu tive bons exemplos dentro de casa em relação ao trabalho, à construção. E foram os meus pilares, assim, na minha formação de pessoa, de caráter, enfim, de personalidade. Eu concluí o meu ensino médio aqui na cidade de Macatuba, em escola estadual. Nesse período eu trabalhei em diversas áreas, como babá, cuidando de crianças. Eu trabalhei em fábrica de costura por um período. Eu também fui operadora de caixa em supermercados, trabalhei em lojas de conveniência, em postos de combustível, e aos pouquinhos eu fui encaixando nesse tempo cursos profissionalizantes, capacitações profissionais, enfim, até que eu consegui chegar ao curso de Direito, onde eu estou em conclusão. Acredito aí que no próximo semestre eu já venha conseguir concluir, e são as minhas bases. Hoje, atualmente, eu trabalho no Sindicato dos Servidores Municipais, onde eu adquiri uma experiência muito ampla, assim, no sentido de estar no meio do povo, né? De poder ter essa liberdade de conversar com representantes de diversas categorias. Então, eu posso dizer que são os meus alicerces, assim. Aline, e na parte da política, é a sua primeira experiência como candidata? Você já tentou outras vezes para o cargo de vereadora? Como que é isso? Olha, na eleição direta, assim, para concorrer, é a minha primeira experiência. Eu estive envolvida em outros cenários da política, mas assim, em outros contextos, né? Através de alguns movimentos estudantil que teve aqui na cidade, em relação à terceirização do ônibus que levava os estudantes na época em que eu estudava. Então, foram mais assim para aspectos de movimentos, né? Foi os meus primeiros engajamentos assim no sentido de política. E o que te motivou a entrar para este caminho e que se concretiza agora com a sua candidatura aí ao cargo de vice-prefeito ao lado do Fabrício Gino Pereira? Sem dúvidas, assim, quando eu comecei o curso de Direito, foi um leque muito grande, assim, que se expandiu, e eu consegui entender, assim, de uma maneira mais clara, como que funciona a política amparada em conquistas, em vitórias, porque tem uma história toda para que hoje nós fôssemos um Estado democrático de direito, para que hoje eu pudesse estar aqui concorrendo uma eleição.
né? Então, assim, eu acredito que já lá na faculdade alguma coisa despertou, foi uma luzinha que acendeu e, sem dúvidas nenhuma, o gás que faltava foi agora trabalhando no Sindicato dos Servidores Municipais, e foi onde eu tive mais contato com a administração pública, né? Ouvindo e escutando os servidores, enfim, necessidades e as dificuldades que eles enfrentam todos os dias, e de uma maneira geral também os reflexos que isso causa para a sociedade. Então, sem dúvida, são essas assim, as coisas que fomentaram a minha candidatura hoje para vice-prefeita. E essa parceria com o Fabrício? A gente sabe que o PSD, a candidatura dele já era tida como certa, mas vinham acontecendo algumas tratativas, aí, inclusive com outros partidos, né? E na Semana das Convenções aí você foi oficializada aí no posto de vice. Como que se deu essa aliança aí, Aline e Fabrício, para essas eleições? Então, é até interessante abordarmos esse assunto, porque é que nem eu falo assim, a política em si, ela tem toda uma articulação por trás, né? Que muitas pessoas desconhecem. E a proposta de eu sair candidata a vice com o Fabrício é, né, apresentarmos hoje uma chapa que vem pura, né, de candidatos, se deu justamente por causa das tratativas anteriores que houveram, onde se articulava muito questões de cargos, que se solicitava assim, a troca de apoio, condicionando a outros cargos. Então, era uma política e uma ideologia que o Fabrício não abriu mão. Ele fez questão de ser uma pasta pura, de uma candidatura pura, justamente por isso, para que ele pudesse ter realmente essa liberdade na hora de montar a sua equipe. A gente sabe perfeitamente que o prefeito ele não administra a cidade sozinha, que é preciso pessoas competentes, capacitadas na área que elas vão atuar, né? A gente não pode barganhar os interesses políticos com troca de favor. Então, foi aí que surgiu a questão do meu nome para ser a vice do Fabrício, né? Por que não a Aline? A Aline é uma mulher, eu trago comigo essa representatividade feminina, e está dentro da nossa ideologia como partido, que é aquilo mesmo, oferecer para a população um jeito novo de fazer política, né? Onde tem a figura do candidato ali, do futuro prefeito, que represente realmente o interesse da população. Então, foi assim que deu a nossa união. Questões de ideologia, sem dúvidas, né? Nós sentamos numa mesa para discutir primeiramente ideologia, plano de governo, visões, né? E a gente chegou num bom senso que houve um casamento de propósitos, uma união de propósitos. Então, foi aí que se deu aí essa junção de Aline, de Fabrício e Aline como vice. E você tocou na questão da representatividade, justamente neste ponto que eu quero entrar agora. O PSD ele tem uma chapa com 16 candidatos, né, a vereador. Aí em Macatuba, por conta do número de cadeiras, o máximo seria 17. Vocês estão saindo quase que com uma chapa completa. Desses 16 candidatos, 5 são mulheres. E somando todos os partidos aí de Macatuba, dos 144 candidatos, 48 são mulheres, exatamente a metade aí em relação aos 96 homens, né? Se a gente pegar esse 50%, na verdade, já é um percentual alto na comparação com o habitual, né? Eu queria que você falasse dessa questão da representatividade. Aqui na região, na nossa região de cobertura, aí nas nossas 4 cidades, só há 2 candidatas entre os 24, entre os cargos de prefeito e vice. Uma é você e a outra, a dona Leila Ayub Vaca, que concorre a vice lá também em Boribi. Como que você vê essa participação feminina na política? Eu colocaria assim nos termos das tuas palavras mesmo, né? A questão da representatividade feminina é algo ainda que nós precisamos progredir muito. Eu acredito assim que a mulher ela já encontra diversos desafios no sentido de preconceitos, de conseguir se impor
na sociedade de um modo geral, né? E querendo ou não, nós temos aí uma tradição, uma cultura de que política é feita por homens. Então, um espaço que tem nos sido dado, assim, é de muita oportunidade, vamos dizer assim, né? É uma oportunidade que é necessário pessoas, mulheres que representem mesmo os interesses femininos, mulheres com posturas determinadas para que possam se colocar e se fazer respeitada nesse meio, que é muito difícil. E eu acredito que nosso plano de governo ele está tendencioso para colaborar muito com isso. Nós temos propostas aí de fazer comitês de mulheres, para engajá-las politicamente, prepará-las para o cenário político, enfim, sabe? Capacitar, né? Porque a gente sabe que a questão política não é só aquela questão de achar como se faz política. Você precisa ter um entendimento de como funciona, você precisa ter um amparo legal, saber argumentar. Então, a gente quer ter esse cuidado com as mulheres, né? De facilitar, de dar abertura para elas, porque eu vejo assim, a mulher ela é fundamental, ela consegue ter ideias, ela consegue executar de uma maneira especial, e o que falta mesmo é incentivo, né? Mulheres que levantem a bandeira, mulheres que sejam pioneiras, né? Nesse sentido, para encorajar e motivar as outras mulheres. Então, eu acredito que a nossa proposta de governo ela está muito cuidadosa e muito atenta a todos esses aspectos que eu mencionei. Aline, e caso no dia 15 de novembro a chapa do PSD tenha êxito e vença as eleições aí em Macatuba, como você acha que pode contribuir para a administração da cidade aí pelos próximos 4 anos? Vocês já discutiram uma eventual participação ativa sua no governo? Como que você espera que isso se desenhe caso vocês vençam? Sim, justamente hoje, o fato de eu estar assim, candidata com o Fabrício, é porque ele deu essa abertura para que eu pudesse estar junto com ele, trabalhando com ele, tendo essa abertura dentro da política aqui em Macatuba, que eu tivesse, né, condições realmente de engajar, de articular junto com ele todas as decisões importantes. Então, é uma coisa assim que casou as ideias e é por isso que eu realmente abracei esse compromisso, porque ele tem sido honesto, ele tem cumprido com as palavras, ele tem dado um espaço, uma abertura muito interessante, eu acho muito muito coerente da parte dele, dele assumir essa necessidade de ter uma representatividade dentro da política, dentro aqui da cidade de Macatuba, principalmente, porque é a nossa área de atuação, né? Vai ser, se caso nós venhamos a ser eleitos aí. Então, eu acredito assim, que nós vamos ter todas as condições de trabalho possíveis e as impossíveis também, porque aquelas que forem mais difíceis, a gente também consegue, de um jeitinho ou de outro, fazer com que as coisas aconteçam. E na sua opinião, você que teoricamente está vindo de fora da política, né? Entrando agora para o meio mais ativamente, na sua opinião, qual que é o maior desafio aí para a próxima administração, independentemente de ser a de vocês ou de outra chapa que venha a vencer? O que você acha que é a maior carência de Macatuba hoje? Hoje, sem dúvidas nenhuma, eu vejo que a maior dificuldade que nós enfrentamos é a falta de comunicação entre o executivo e o legislativo. Nós temos a consciência, né, de quais são as atribuições e a função de um vereador e quais são a função e atribuição de um chefe do executivo. E a gente entende que é necessário que o vereador ele exerça com excelência a função dele, inclusive uma delas é a investigação. Eu penso muito no sentido de que a administração pública ela tem que facilitar essas averiguações, até mesmo porque a lei de acesso à informação ela está aí. Temos cidades que é referência, que disponibiliza essas informações de uma maneira muito simplificada, de fácil acesso. Então, eu penso muito que, quando é reconhecido a atribuição daquele que foi escolhido para legislar, para investigar,
e nós temos a consciência limpa, não tem por que ter entrave, né? Se nós estamos ali mostrando orçamento, se nós estamos ali mostrando os nossos gastos, se tudo está sendo feito dentro do que é lícito, dentro do que é legal, então não tem que ter um entrave quando o vereador ele se coloca no papel de investigar. Eu acho que isso prejudica muito as conquistas aqui em Macatuba, eu acho que dificulta muito o progresso aqui em Macatuba, e uma das nossas propostas é realmente estabelecer uma comunicação legal com a Câmara dos Vereadores. Eu acho que isso daí é uma coisa que tem que ser imediatamente resolvida. Não podemos fazer jogo político com uma coisa tão importante, né? O povo, ele é a prioridade, o povo é, de fato, o detentor do poder, né? Então, eu falo assim, não dá para se fazer politicagem mais. E sem contar que são vários outros aspectos assim de propostas. A gente está trazendo uma bandeira aí que pretende, se a gente conseguir ser eleito, a gente vai lutar para fazer política de uma maneira inovadora, né? Eu acho que a sociedade aí ela é marcada por ciclos. Eu acho que as coisas evoluem, as coisas progridem, né? E eu acho que a política ela também tem que se adequar aí com o cenário que nós estamos vivendo hoje. Eu acho que nós temos que fazer uma política aí que aproxima, né, o executivo do povo, que aproxima o executivo do legislativo, enfim, a gente precisa aí encontrar uma maneira legal de fazer com que a administração funcione. Outro aspecto importante aí é a questão de como funcionam hoje as secretarias na administração pública. Hoje, nós temos uma visão de que as secretarias elas têm autonomia e que são, vamos dizer assim, um termo mais popular, que são cada passinho uma prefeiturinha ali de Macatuba. Elas não têm aquele jogo de cintura, né, de andar numa engrenagem, de estar ali, de ter um feedback, de realmente andar juntos. Eu acho que um bom gestor, ele está ali, ele precisa realmente focar nessa gestão de fazer com que as peças, as engrenagens andem juntos. Aline, em relação à campanha que se iniciou no último dia 27 e se estende aí até as vésperas das eleições, qual a sua expectativa e como você e o Fabrício já têm trabalhado essa aproximação com o eleitor, como tem sido esses primeiros dias e como você espera que seja os próximos aí? Olha, tem sido dias de muito trabalho, mas assim, são dias fundamentais, são dias de aproximação e de conhecimento mesmo dos nossos eleitores ainda mais. Estamos chegando em pessoas que ainda não tivemos outras oportunidades de conhecê-las. Então, eu falo assim que tem sido o alicerce da nossa campanha, né? Eu acho que nesse contato pessoal, nesse contato direto com o eleitor, você consegue levantar as necessidades, né? Levantar assim aquilo que precisa realmente ter um olhar atento. E tem sido assim esses últimos dias aí de trabalho. Estamos engajados no nosso plano de governo, porque são propostas, a gente trabalhou de uma maneira focada, a gente trouxe outras referências de outras cidades, projetos que já funcionam, a gente estudou a maneira de se criar e dar condições para que essas coisas realmente saiam do papel. Então, eu falo assim, tem sido dias assim, gratificantes, eu falo, porque são dias assim, de experiências e de crescimento únicos, muito especiais esses dias, sem dúvidas. Aline, já chegamos aí no nosso limite de tempo. Ainda teríamos assunto aí para continuar tratando por alguns minutos, mas por hora eu agradeço pela disponibilidade de sua em nos atender e até uma próxima então. Até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade, deixo aqui o meu cumprimento a toda a população de Macatuba, aos demais adversários, porque estamos adversários. Eu acredito que a partir do dia 1º de janeiro seremos todos, né, em nome de uma única causa, que é a população, né, trabalhar juntos em favor da população aí. E muito obrigada pelo espaço. Tá certo, obrigado novamente, Aline, e para você que nos acompanhou até aqui também, o nosso muito obrigado.
Continuaremos então com essa série de entrevistas aí com os candidatos a vice-prefeito até na próxima semana, e continue ligado aí no nosso novo site, nas redes sociais do Jornal Eco, para ficar por dentro sobre tudo que está rolando nessa cobertura das eleições 2020. Por hoje eu vou ficando por aqui. Uma boa noite e abraço a todos.